bom a gente poder estar aqui. Bom dia para quem também for assistir depois, boa tarde, boa noite. E o tema da nossa aula de hoje é o estabelecimento da Igreja Católica no período da Idade Média, tá, pessoal? Então, aí no caderno de vocês, nas anotações de vocês, aí eu peço para que vocês coloquem a data de hoje no caderno, dia 8/9/2020, e também que vocês possam colocar o tema da nossa aula. Vou repetir novamente. Estabelecimento da Igreja Católica na Idade Média. Estabelecimento da Igreja Católica na Idade Média, tá bem? Bom, para quem está assistindo aqui a aula ao vivo, eu peço para que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar ali no nosso bate-papo, tá joia? E aí o professor está com ele aberto aqui, e eu vou fazendo ali a leitura daquilo que vocês colocarem, e vou tentando esclarecer aqui nas minhas explicações. Bom, diante desse nosso tema da nossa aula, né, estabelecimento, ou seja, consolidação, o firmamento da Igreja Católica na Idade Média, nós vamos então compreender essa Idade Média no seu período, né? Quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando lá do século V até o século XV, tá joia, pessoal? Então, vamos periodizar aí, tá? Século V até o século XV, estamos falando de Idade Média. E lembrando que aqui nós estamos falando do contexto da Europa também, tá joia? Antes da Idade Média, nós tínhamos o quê? Qual período histórico nós tínhamos antes da Idade Média? Nós tínhamos... Quem é que pode me falar aí? A Idade Antiga, né? Então, olha só, nós tínhamos antes da Idade Média, a Idade Antiga. Aí nós temos uma grande característica, nós temos um império que caracteriza muito aqui dentro da história antiga, que é o Império Romano, que nós estudamos, né? Então, olha só, nós estamos falando do cristianismo e do seu firmamento na história antiga, mas o cristianismo também vai ter uma grande ligação com esse Império Romano, e esse Império Romano vem aí desde a história antiga, período histórico anterior à Idade Média. O Império Romano, pessoal, ele havia se convertido ao cristianismo depois de muito tempo. Porém, esse Império Romano, ele era politeísta, né? Ou seja, ele acreditava em vários deuses e o Império Romano perseguia os cristãos, né? Para quem conhece a história do cristianismo, conhece a história de Paulo, né? Paulo era perseguidor de cristãos, né? Matou muitos cristãos. Depois ele faz a sua experiência e então ele se converte ao cristianismo ao longo da história. Então, de fato, é isso daí, né, que acontecia. Os romanos, eles eram perseguidores daqueles que professavam a fé cristã. Outro fator muito importante da gente se lembrar aqui é daquela política de pão e circo que existia dentro desse contexto, né, de Roma antiga. A política de pão e circo era o quê? Divertimentos que o imperador dava para o seu povo para que eles pudessem ficar um tanto quanto mais contentes e para evitar algumas rebeliões e também para evitar alguns descontentamentos. Então, o imperador dava alguns dias de feriado, entre aspas, vamos chamar assim, de folga, e também o imperador também colocava espetáculos nos estádios, né? Aqui especificadamente no Coliseu Romano. Então, muitos daqueles que professavam a fé cristã em Roma, o que acontecia? Eles eram colocados dentro do Coliseu, dentro dos estádios romanos, e aí eles eram postos para combater com animais ferozes, né? Então, acabava ali que eles morriam, muitos cristãos foram ali devorados por animais, né, por leões, enfim, para que isso pudesse servir de espetáculo, para que isso pudesse servir aí de entretenimento para as pessoas naquele período. Bom, isso foi a política de pão e circo, lá em Roma Antiga, só para contextualizar. Em 330 depois de Cristo, anota aí, tá? Em 330 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele vai assinar, né, um edito. Que edito é esse? O Edito de Milão. Então, o que significa esse Edito de Milão que o imperador Constantino, do Império Romano, assinou lá em 330 depois de Cristo? Significa que
O Império Romano, a partir de 330 depois de Cristo, passa a aderir o cristianismo, tá? E aí o que que acontece? Ele assinou o edito, tá? Edito de Milão, um tratado, tá? Então, o Edito de Milão, de 330 depois de Cristo, foi assinado por Constantino, aonde ele proibia a perseguição aos cristãos, tá? Ele proibia a perseguição aos cristãos, mas Roma ainda não tinha sido convertida ao cristianismo, tá? Esse edito, ele proíbe a perseguição aos cristãos. Aí lá em 380 depois de Cristo, tá? Aconteceu o Edito de Tessalônica, tá bom? Que era uma comunidade ali de Roma. Então, Tessalônica, o Edito de Tessalônica foi em 380 depois de Cristo. E ele foi assinado por quem? Pelo imperador Teodósio, tá? O Edito de Milão, de 330, ele proibiu a perseguição aos cristãos e foi assinado por Constantino. Agora, o Edito de Tessalônica, de 380 depois de Cristo, ele foi assinado pelo rei Teodósio. O que que esse edito dizia, o de 380 depois de Cristo? Ele convertia o Império Romano ao cristianismo, tá? Olha a diferença. O de 330 proíbe a perseguição aos cristãos. O de 380, ele converte o Império Romano ao cristianismo e oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Tá tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo? Coloca aí um ok para mim e aí nós vamos seguindo, tá? As religiões politeístas, pessoal, ou seja, aquelas religiões que professavam a sua fé ali nos seus vários deuses, que cultuavam as suas divindades, elas então passam a ser perseguidas. Não só as politeístas, mas algumas algumas monoteístas também, né? Por exemplo, os judeus, né? Os judeus também foram perseguidos aqui nesse contexto. Então, os cristãos de perseguidos, eles passaram a ser o quê? Perseguidores, tanto dos politeístas quanto dos monoteístas, ok? Aqui ainda não se tinha fundado o islamismo, tá? O islamismo ele vai surgir aí um pouco para frente. Por mais que o Império Romano ele foi invadido pelos povos germânicos, né, e ele entrou no seu declínio lá em 476 depois de Cristo, a igreja se manteve. Então, mesmo com a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, tá? A religião, a Igreja Católica, ela permanece firme aí e estruturada. Entra-se então na Idade Média, né? Um misto de culturas nesse período aqui. Então você tem aí, primeira cultura, você tem a cultura germânica, né? Anotem aí. Você tem um misto de culturas. Cultura germânica. Aí você abre parênteses aí e escreve uma cultura pagã, tá? Fecha parênteses. Por que cultura pagã? Eram aqueles guerreiros que viviam na floresta, eles tinham aqueles sistemas de hierarquia, e pagã eram chamados assim porque eles não respondiam à religião oficial do Império Romano, né? Então, eram tidos como pagãos, por não professarem a mesma fé. E você tem também a cultura romana, que quem era essa cultura romana? Eram os latinos, era a cultura cristã, que trabalhavam com a exploração de terra e agricultura. Então, a Idade Média ela se forma baseada na junção híbrida dessas duas culturas, a cultura germânica, pagã, e a cultura romana, que é uma cultura latina. Tá joia, pessoal? Então, a gente tem essas duas misturas híbridas aí. A Idade Média ela gera uma força muito grande para a religião, né? A Idade Média ela é uma força da religião, principalmente nesse contexto hierárquico aqui, né? A igreja ela vai se institucionalizar em hierarquia, e a Idade Média justamente vai ser uma sociedade hierárquica, por exemplo, na relação de sucerania e vassalagem, na relação do sucerano, o superior, e do vassalo, que é aquele que trabalha para o sucerano. A sede da igreja vai ser em Roma,
tá? Lembra lá, Império Romano Antigo, tudo bem? Ok? A sede da igreja vai ser em Roma, certo? Século VIII, no reino de Carolíngio, no reino franco, o rei Carolíngio Pepino Breve, né, ele faz o quê? Ele sofre uma invasão em seu território, ali onde é a região da Itália, Alemanha e França. Voltando, século VIII, no reino de Carolíngio, reino franco, tá? Século VIII, reino franco, reino de Carolíngio. Esse rei Carolíngio, Carolíngio Breve ou Carolíngio Pepino, pequeno, porque ele era de baixa estatura, ele sofreu uma invasão. Essa região dele é onde hoje é Itália, Alemanha e França, tá, pessoal? Eles são invadidos por povos bárbaros, bárbaros no conceito deles, né? E esses povos eram os lombardos. Então, o que acontece? Esse rei carolíngio, ele pede apoio da igreja, tá? Para que a igreja ajudasse a se defender, porque a igreja tinha um exército, a igreja tinha poder. Em troca, o que a igreja pede? A igreja pede terras do reino de Carolíngio para o seu domínio. Com isso, com esse apoio que a igreja deu, é claro, o rei Carolíngio consegue vencer essa invasão bárbara e a igreja passa a adquirir 1/3 do território da Europa Central. Tá? Isso lá no século VIII. Então já nos mostra o quanto a igreja passou a ficar aí poderosa, né? O quanto a igreja passou aí a ficar imponente. A Igreja Católica, depois desse combate, ela vai nomear o filho desse rei, né, Carolíngio Pepino Breve, como imperador, né? Então, o filho dele, depois desse apoio que a igreja deu e dos territórios que também a igreja recebeu, ela vai eleger Carlos Magno, filho de Carolíngio, a imperador do Império Sacro Romano Germânico, tá? Então, olha só, pessoal, isso é muito importante a gente entender. Existia muito acordo de títulos entre igreja e nobreza. Por isso, essa parceria que a igreja tinha, tá? Era muito importante a relação entre nobreza e igreja. A igreja ela assume uma força muito grande em seus dogmas para que ela pudesse, então, influenciar a sociedade no seu modo de pensar e no seu modo de se estruturar. Então, como as pessoas passaram a temer uma divindade superior, como as pessoas acreditavam muito na igreja e acreditavam que, de fato, aquilo que os padres da igreja falavam era a plena verdade, era muito interessante que esses imperadores eles tivessem uma parceria com a igreja, porque também por muitas vezes a igreja reproduzia discursos que era interessante para esses imperadores, justificando isso em nome de Deus, e assim eles conseguiam controlar, manipular e manter ordenada a sociedade. A igreja ela é dividida em alto clero e baixo clero. Anotem aí, alto clero, pulem algumas boas linhas, e o baixo clero, tá? O alto clero, quem é? O alto clero também é chamado de clero regular. O que é esse clero regular? O que é esse alto clero, né? São aqueles que vivem mais isolados em territórios mais cultiváveis, em solos mais férteis. Esse alto clero, pessoal, nós podemos destinar aqui aos monges dos mosteiros, das abadias. Eles têm uma autoridade espiritual muito grande, eles têm um controle da escrita, da filosofia, da literatura, eles são emergentes na filosofia medieval, né? E aqui nesse contexto do alto clero nós vamos ter Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a patrística de Santo Agostinho, né? A escolástica de São Tomás. Então aqui vai surgir tudo nesse contexto, tá? Da Idade Média. Isso aí acho que vocês estão estudando lá em filosofia, tá? Esse alto clero, esse clero regular, ele era responsável por escrever, por definir os dogmas da igreja, tá? As leis da igreja. E eles estão intimamente ligados à nobreza, tá? Aos nobres, aqueles que tinham título. Tanto é que muitos filhos dos nobres que não iam ter prestígios sociais, eles ingressavam nesse alto clero. Muitos mantinham relações por fora, tinham suas famílias por fora, enfim, mas ali estavam dentro do alto clero e recebiam seus títulos, vivendo uma vida dupla, nem todos, mas alguns viviam uma vida dupla, e ficavam ali, né, apenas
pelo título de fazer parte desse alto clero. Então, para uma família, ter um filho, né? Eram homens naquele tempo. Ter um filho dentro do alto clero era um título de suma importância. Aí nós temos o baixo clero também. Quem é esse baixo clero? São aqueles padres que atuam nas capelas, nas igrejas, tendo contato direto com o povo. Eles são responsáveis em quê? Eles são responsáveis de fazer o quê? De transmitir esses dogmas, de transmitir essas leis, de transmitir essas normas, né, esses decretos de fé que são escritos pelo alto clero. Então, o alto clero é a camada superior, é a elite, né? Nós podíamos dizer o papa, os bispos aí. E o baixo clero são os padres que ficam dentro das comunidades, né? Lembrando que é muito importante, pessoal, a gente lembrar que o conhecimento ele era fixado, né? O conhecimento ele era segurado pela igreja, porque conhecimento, até hoje nós sabemos claramente disso, é sinônimo de liberdade. Quando você faz com que alguém conheça, quando você faz com que alguém aprenda, você está fazendo o que com essa pessoa? Você está dando uma alforria, você está fazendo com que essa pessoa passe por uma libertação, né? Conhecer é libertar-se. Por isso os nossos políticos não investem em educação. Por isso os nossos políticos não investem nas nossas escolas. Imagina se vocês tivessem uma excelente escola. Imagina se vocês tivessem a melhor merenda. Imagina se vocês tivessem as melhores apostilas. Imagina se os professores de vocês pudessem fazer os melhores cursos para dar as melhores aulas. Imagina salas de aula super equipadas, com o mínimo possível. Imagine vocês recebendo verba para desenvolver projetos científicos de pesquisa, projetos pré-acadêmicos antes da faculdade. Imagina o governo fazendo tudo isso para vocês. Imagina, vocês iam destruir o governo. Vocês iam tomar o lugar do governo, vocês iam se revoltar contra alguns governantes, porque vocês teriam acesso total, né, e permissão a assumir lugares que hoje são ocupados por eles. E isso acontecia também com a igreja naquele tempo. Não, nós não podemos deixar eles conhecerem de tudo, porque senão eles vão avançar o sinal aqui. Percebem que mudam os tempos históricos, né, pessoal? Mas alguns fatores, eles continuam permanecendo aí. A relação da igreja com a política, né, também é muito importante nós entendermos. Na política, a igreja ela tinha uma grande força. Na política, a igreja ela tinha uma grande influência, porque ela promovia pela política os seus dogmas. Lembrando que o termo política não era usado aqui, tá? Vamos usar o termo política para que vocês compreendam o que eu estou dizendo, mas ali você está falando de organização social, de direitos, né? De direitos de poder, direito religioso e também direito dos imperadores. Então a igreja ela tinha um grande poder de influência, ela influenciava a maneira das pessoas, né? Ela influenciava a maneira das pessoas pensarem. Esse império sacro romano germânico, esse império sagrado, império sacro, né? Ele vai do século VIII, né? De 1800 até 1812 com a era napoleônica, né? Então do século VIII até 1812 com a era napoleônica, que Napoleão Bonaparte chega ali arrebentando com tudo, né? Ele fecha mosteiros, ele queima igrejas, ele destrói igrejas, a igreja sai desse cenário, desse descrédito, aí a igreja não para de existir, mas a igreja sofre grande perseguição. E aí o que acontece, pessoal? Lá em 1054, anotem aí, lá em 1054 aconteceu o grande cisma, tá? 1054 aconteceu o grande cisma, quando houve o quê? A separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Essa separação, ela se torna evidente, tá? Vou repetir. O grande cisma de 1054 foi o quê? A separação evidente entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? No Ocidente, nós temos o Império Romano, né, a Igreja Católica Romana, com sede em Roma, e no Oriente você tem lá o Império Bizantino, né, que foi sede de Constantinopla. Esse Império Bizantino aí é onde hoje nós temos a região de Istambul, tá, pessoal? Então ali, no Ocidente,
no lado de Roma, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, e no Ocidente, na região do Império Bizantino, nós temos aí a Igreja Católica Ortodoxa. Vários pensamentos, várias uniões de cultura que estão influenciando esse debate, né? Estão influenciando essa crise. A Igreja Ortodoxa não concordava com algumas coisas da Igreja Católica, né? Então, lá no texto que eu coloquei para vocês, vocês vão achar esses elementos, né? Nós temos aí algumas culturas que eu gostaria de falar para vocês. A primeira delas são os monofistas. O que são esses, pessoal? Professor, mas o que são esses monofistas? Eles são concentrados principalmente ali na região da Síria e do Egito. E eles acreditam o que, os monofistas? Que Cristo tinha apenas uma natureza, e é a divina, e não humana. E a Igreja Católica pregava o quê? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os monofistas não acreditam isso, né? Eles falam que não era 3 em 1, era um só e de origem divina. Depois você tinha também os iconoclastas. Quem eram os iconoclastas? Os iconoclastas, eles proibiam o uso de imagens. Eles pediam para que os seus seguidores pregassem para que não houvesse idolatria, né, nessa questão das imagens. E além dos iconoclastas, nós tínhamos também os arianos. Quem eram esses arianos? Cristo era apenas homem e nada de espírito. Então você tem aí os primeiros, os monofistas, depois você tem os iconoclastas e por fim você tem os arianos. Os monofistas, eles diziam que Jesus tinha apenas uma natureza, que era divina, e não acreditavam na Santíssima Trindade. Monofistas, para eles, Jesus tinha apenas uma natureza e é divina, ele não era 3 em 1, como a igreja dizia da Santíssima Trindade. Os iconoclastas, pessoal, quem eram esses? Eram aqueles que proibiam o uso das imagens, eles queriam destruir as imagens. E depois nós temos os arianos. Os arianos diziam o quê? Que Cristo era apenas homem, ele não tinha nada de natureza divina. Então, toda essa emergência aí de pensamentos estão o quê? Começando a interferir na igreja. A igreja está começando aí a sofrer algumas sérias críticas. E acontece, então, esse grande cisma, essa ruptura entre Oriente e Ocidente, tá? Igreja romana e igreja ortodoxa. A igreja romana, que até hoje permanece com a sede, né? Em Roma, com o Papa. Todos os que pensavam contra a igreja, que falavam diferente do seu dogma, eram tidos como hereges. Quem eram os hereges? Todos aqueles que não acolhiam os pensamentos, as leis, as normas e as regras da Igreja Católica, tá? Esses eram os hereges, tá bom, pessoal? É muito importante a gente lembrar disso aí. Em 1054, então, se fundou a Igreja Ortodoxa. No século XII depois de Cristo, ali a gente já está na Baixa Idade Média, né? Nós temos a Alta e a Baixa Idade Média. Acontece esse grande cisma no século XI, depois vem o século XII, o islamismo atinge a Europa, né? Então você já tem mais uma religião aí. O que a igreja cria? O Tribunal do Santo Ofício, né? Perdão. O Tribunal do Santo Ofício. Esse Tribunal do Santo Ofício, ele foi autorizado pelo Papa Gregório IX, tá? Tribunal do Santo Ofício, autorizado pelo Papa Gregório IX, lá no século XII. Qual era a função desse Tribunal do Santo Ofício, pessoal? O Tribunal do Santo Ofício tinha a única e tão somente finalidade de defender a Igreja e os seus dogmas, tá? E para isso, então, eles acusavam as pessoas que se voltavam contra de heresia, eram os hereges, tá? E também começou aí a ser mais usado ainda a nomenclatura de povos pagãos, né? Quem eram os pagãos? Aqueles que tinham uma religião diferente. Esses pagãos poderiam ser os monoteístas, os politeístas, que acreditavam em vários deuses, mas esses pagãos também poderiam ser ali judeus, islâmicos, enfim. Gregório IX, então, colocava essa função, né, do Tribunal do Santo Ofício para algumas ordens religiosas.
E uma ordem religiosa que ficou em destaque foram os dominicanos, tá? Então, os dominicanos, eles tiveram um papel de suma importância nesse quesito aí da defesa da fé. Então, depois, a gente chega na Idade Moderna, tá bom, pessoal? Na próxima aula, nós vamos trabalhar aí a Inquisição Portuguesa e também a Inquisição Católica, e nós vamos entender um pouco mais como funcionou esse Tribunal do Santo Ofício. Mas, de modo geral, essa nossa aula era para nos introduzir, para que assim pudéssemos compreender de que forma a igreja foi conquistando espaço, a partir de pactos religiosos, a igreja que lá no Império Romano, né, ela recebe, então, a oportunidade e a liberdade de não serem mais perseguidos lá pelo imperador Constantino em 330, depois em 380, com o Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio coloca, então, o cristianismo, né, como religião oficial do Império Romano. Então, essa nossa aula foi para nos introduzir e perceber de que forma a igreja ela foi aí sendo restabelecida, né? Como é o tema da nossa aula, o estabelecimento da igreja na Idade Média. Lembrando que algumas pessoas chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Muito cuidado quando vocês ouvirem isso, tá, pessoal? Olha tudo que estava acontecendo na Idade Média e a gente chamar de Idade das Trevas, da escuridão, não sei se seria tão correto. Até porque veremos também em algumas aulas que a igreja vai fundar universidades, vai fundar hospitais, nesse contexto aqui também, tá? Então, assim, não foi tamanha treva nesse período aqui, tá? Muito cuidado quando a gente julgar a Idade Média como Idade das Trevas, ok?